A paz, irmãos. Glória a Jesus. Muito bom estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam sobre os irmãos, e que o Espírito Santo do Senhor possa completar a obra no seu coração. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. É isso que devemos tomar posse. Quando nós nos reunimos, nós somos abençoados pelo Senhor. Mas nós devemos também estarmos cientes de que existe uma guerra, uma batalha muito grande, espiritual. E nesta noite eu quero falar para os irmãos de alguns textos da Bíblia, dos quais eu escrevi aqui na folha. Talvez eu vá abrir isso aqui. Os irmãos ouçam, e que o Espírito do Senhor nos dê entendimento. E o texto que eu vou falar para os irmãos está lá em Gálatas 5,16. A palavra que eu vou trazer para os irmãos esta noite digo, porém, andai no Espírito. Irmãos, existe uma guerra tremenda no nosso interior. Muitas das vezes nós podemos vir para uma reunião como esta e acontecer uma luta tão grande espiritual entre a carne e o espírito, que muitos de nós, muitas das vezes, não conseguimos alcançar durante o período do louvor de uma reunião algo que a gente gostaria que acontecesse. E muitas das vezes nós somos as pessoas que nós mesmos trazemos impedimento para que o Espírito Santo possa agir em nós. Paulo, escrevendo para uma região de várias igrejas, que é a Galácia, o livro de Gálatas, e ele, do capítulo 5 em diante, ele começa a falar sobre a graça, sobre a lei, sobre o Espírito, sobre a luta contra a carne. E nós temos que estar cientes disso. Por isso ele começa dizendo, no início do versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas: digo, porém, andai no Espírito. Não é fácil. Existe um processo. Andai é o caminhar, é a nossa vida. Muitas das vezes nós cantamos: eu navegarei no oceano do Espírito. É lindo, a música move com o nosso coração. Mas navegar no oceano do Espírito, quando nós cantarmos esse cântico, eu penso da maneira seguinte: quem vai dirigir o barco onde eu estiver, ou eu estou navegando ali, é o Espírito Santo. Muitas das vezes eu digo: eu navego no oceano do Espírito, mas o leme está nas minhas mãos. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que quero. O canto está dizendo que é Ele que vai te levar. E muitas das vezes nós queremos também usar o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é representado na Bíblia como algo fluídico, né? Ele é representado como o ar. Você não consegue segurar o ar pelas mãos. Consegue? É representado pelo fogo. Você consegue segurar nas mãos um fogo? Ele é considerado como o azeite, o óleo. Você segura o óleo dentro da sua mão? Isso a palavra já nos ensina.
que Ele que nos dirige, nós que vamos dirigir o Espírito Santo. Como andar no Espírito? É claro, muitos aqui estão iniciando na vida cristã. Muitos já caminharam alguns passos, alguns anos. E nessa caminhada, Deus vai nos dando experiência. Eu me alegro muito quando eu sonho à noite. E no meu sonho eu estou cantando, ou estou falando para alguém de Jesus, pregando. Sempre nos meus sonhos eu estou envolvido com as coisas de Deus. Eu tenho um cântico que eu toco no violão. Eu estava orando. Na minha oração, eu fiz uma oração. Peguei, copiei. Podia ter esquecido, mas copiei. Eu canto ele no violão. É a minha oração naquele momento. O Espírito, ele está agindo. Mas por quê? Muitas das vezes nós não temos essas experiências. Aí eu pergunto, como está o nosso pensamento? Como está a nossa vida? Está envolvido com o quê? Eu tenho como experiência ao deitar, antes de dormir eu começo a pensar nas coisas de Deus, meditar nas coisas de Deus. É a minha experiência. Como andar no Espírito? Todos os cristãos têm a presença do Espírito Santo que habita neles, como uma força individual para viver de maneira a agradar a Deus. Todos nós que cremos no Senhor temos o Espírito. E a própria palavra nos diz, nós vamos ir mais na frente, que não tem o Espírito não faz parte do Senhor. Romanos 8,9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, a palavra que está dizendo, eu não posso estar na carne, ou posso ter momentos carnais, mas constantemente na carne, vivendo na carne, se o Espírito de Deus habita em mim. Essa é a vida que nós devemos refletir. Você tem que pensar. Deus nos deu cabeça, entendimento, raciocínio para pensarmos. Quando a gente ler a Bíblia tem que falar com o meu coração, falar comigo. A palavra tem que trazer efeito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não é de Cristo, é impossível viver a vida de Cristo. Porque é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que vai nos dar poder para viver. Por isso que muitas das vezes nós falhamos muito na nossa vida diária, no caminhar. Quando chegamos à noite, vamos fazer uma reflexão, como é que passou o dia. Se nós fizermos, quantas coisas nós falhamos. Mas você pode olhar onde você falhou, naquele momento você não estava envolvido ou pensando nas coisas do Senhor. 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmão, nós somos comprados por alto preço. Nós somos de Cristo desde lá do Calvário. O cristão, o crente, ele é de Jesus, já foi comprado lá desde o Calvário. Nós somos santuários, santuários humanos, somos igreja. O Espírito do Senhor não habita dentro dessas quatro paredes, mas habita dentro de mim, dentro de você. Eu não fico santo quando eu entro aqui dentro. Eu sou santo porque o Espírito Santo me separou. Eu não preciso esperar 400 anos depois de morrer para ser santo. E um pecador diz que é santo depois de 400 anos. E se os homens reconhecem a minha santidade e depois eu vou estar queimando no inferno? Eu não sei. Julgue cada um. Andar no Espírito, irmãos, indica uma ação contínua, um estilo de vida. É habitual.
Por isso que é uma luta, que eu presencio todos os dias, que os irmãos presenciam, que a igreja do Senhor em toda a terra presencia. Andar também implica progresso. Como é que estamos hoje? O que estamos pensando hoje? Como é que é meu testemunho hoje? Como é que é a minha comunhão com o Senhor, na oração, na leitura da palavra? Porque a carne, irmãos, é uma barra. A reunião começa às 9 horas da manhã. Mas a carne segura muita gente para não chegar na hora. Eu garanto que não é interesse do Espírito. Claro que tem coisas que acontecem. Mas se marcarmos um churrasco às 7 horas da manhã, vai muita gente. É uma verdade. E Deus não olha essas coisas, não. A palavra de Deus diz que Deus, na sua plenitude do tempo, Ele mandou Jesus, o tempo próprio. E nós temos um tempo próprio cada dia. E nós perdemos. Sabe quem perde? Somos nós, é eu quem perco. Cada uma reunião que eu deixo de vir, eu deixo de aprender algo, porque o Espírito do Senhor tem falado conosco. Como falou sexta, falou sábado à noite, falou hoje pela manhã. Quantas coisas nós aprendemos sobre o nosso caráter, nossos temperamentos. Os irmãos me conhecem, alguns irmãos aí agora, pelo estudo que tiveram com o irmão, já começam a me analisar. É isso mesmo que eu sou. O Senhor me fez assim. É claro que eu tenho que melhorar em muitas coisas. Mesmo aos 63 anos que eu vou fazer daqui mais uns dias, né? Tem coisas que eu falo, Senhor, tenha misericórdia. É uma guerra. É uma guerra. Então exige progresso. Quando um cristão se submete ao controle do Espírito, ou seja, responde em obediência aos verdadeiros mandamentos da Escritura, ele se desenvolve. Por que a gente olha pessoas 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? Eu vejo isso na minha família. Estão do mesmo jeito. Crentes arrastando as pernas. Vão para o céu porque creem em Jesus. Independe. Mas o Senhor não quer que vivamos uma vida aqui mesquinha. Que desfrutemos das bênçãos e que a palavra diz e que o Espírito Santo nos dá capacidade para viver. Então ele se desenvolve em sua vida espiritual. Romanos 8,13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. O cristão que tem o Espírito, se ele dá lugar à carne, ele está morto na vida dele, ele não produz. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então a vitória, a nossa vida está em matar algo que está nos matando. Os irmãos estão entendendo? O Espírito nos dará energia e força para matarmos de modo contínuo e gradual os nossos pecados, um processo que não se completará nesta vida. Por isso que eu disse aqui, eu tenho lutas, mas graças a Deus eu já venci muitas, pelo Espírito do Senhor. Meu pensamento hoje é outro, minha visão hoje é outra, mas foi eu não, Senhor, o Senhor faz com a gente não entende. Mas a palavra de Deus, ela é para se cumprir em cada vida de cada irmão. Fica feliz. Você vai ter luta até o dia que o Senhor o tirar daqui. E essas lutas tremendas no dia a dia. Gálatas 5,18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. A carne, a lei mata, mas o Espírito dá vida. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Se vivermos pelo poder do Espírito Santo, resultará um comportamento justo
e atitudes espirituais. Quais são as atitudes espirituais? Gálatas 5, 22 a 26. O que vai nos levar? Viver pelo poder do Espírito. O que diz lá? Mas o fruto do Espírito é amor. Então, quando eu digo isso aqui, irmão, quando a gente lê a Bíblia é literal. Vocês aprendam isso, eu aprendi isso desde muito tempo. A Bíblia é literal. O que ela está dizendo aqui é isso mesmo. A não ser algumas coisas figuradas lá no Apocalipse, mas que também tem respostas. Aguarda no Senhor, porque já tem tido respostas. Mas a palavra, ela é direta. Mas o fruto do Espírito é amor. Todo mundo sabe que é amor. O Espírito já tem revelado no nosso coração. É alegria. Como é que nós vamos para uma reunião e estamos com o coração amargurado? Só por estarmos aqui já tem que estar alegre. Não precisa receber um arrepio para ficar alegre. Não, a alegria do Senhor é a minha força. Às vezes, irmãos, nós nos comparamos com irmãos. Eu não tenho uma vida espiritual como a Jennifer tem. Eu acho que eu estou cheio de problemas. É a vida da Jennifer. Eu acho que tem que estar aqui hoje. Ela está viajando. Ou qualquer outro irmão, você não compara, não. Amém. Eu não vi glória a Deus ainda. Está muito caladinho hoje. O Espírito está mantendo ela calma hoje. Está vendo? A gente nota, irmãos, é algo diferente. Você não se compara com ninguém, não. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você também é bênção na maneira que Ele está te usando. Não é porque alguém é mais expansivo que ele é mais espiritual, não. Isso aí é dele. Vocês entenderam de temperamento, não é verdade? Nós aprendemos aqui alguma coisa de temperamento. Porque o irmão dá muito aleluia, eu sinto. Está no seu coração, Deus também ouve o coração. Porque se houver uma perseguição na igreja, para a igreja, ninguém vai ficar gritando aleluia nas casas de oração, não. É lá caladinho, glória a Deus. São momentos. São tudo momentos. Então diz lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Opa, aqui mas fala em muita coisa. Domínio próprio, né? Domínio próprio do pensamento. Eu domino o pensamento, porque o Espírito está em mim. Eu domino meus olhos, porque o Espírito está em mim. Contra estas coisas o que? Não há lei. Aí diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E a palavra diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu vivo, eu também ando, porque o meu viver é andar. Quem não está vivo está morto. Então nós temos que representar isso. Se vivemos, irmãos, pela lei, produzirá comportamento e atitudes injustas. Sabe o que a lei da carne nos mostra? Gálatas 5, 19, 21. O que diz aqui? Aqui na minha Bíblia escrevi assim: a lei apela para a magia da carne, para emergir. A lei apela para a energia da carne. A lei opera para a energia da carne, dá força à carne. E aqui eu coloquei do lado aqui, 19 a 21, distúrbios satânicos. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição. Todo mundo sabe o que é prostituição. Pode ser física, religiosa, tudo que for. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então os que têm o Espírito Santo dentro deles, salvo por Jesus, não vivem na prática dessas coisas aqui não. E são distúrbios malignos. Então se vivermos sem atitudes injustas. O que
quer dizer exatamente andar no Espírito? Na verdade, é simples e prático. Você coloca uma coisa tão grande. Veja como poderia ser um dia de caminhar com o Espírito. Eu coloquei aqui uns exemplos. Começar o dia orando. Ah, mas hoje eu tenho que ganhar pelo menos $1.000 nesse dia. Sai doido, apavorado. Ou sai andando orando. Senhor, abençoe para eu ganhar $1.000. Mas ele até esquece da oração e vai embora. Comece o dia orando. Eu já falei para os irmãos, eu sou privilegiado do Senhor. Eu tenho meu momento pela manhã, durante o dia, claro. Mas esse estudo aqui, ó, se eu olhar a hora aqui, não sei se eu coloquei a hora aqui não. Mas geralmente eu coloco. Geralmente é a leitura da Bíblia. Algo me chama a atenção. Eu tenho um papelzinho na outra Bíblia em casa que eu leio. Eu tenho 2, 3 Bíblias assim, vou lendo o texto. Aí aquele texto me chama a atenção, eu anoto lá sobre o assunto. Pô, depois eu vou lá e faço. Então, começa o dia orando. Começa o dia lendo a Bíblia. Começa o dia a meditar. Se possível, orando a todo tempo. Confesse qualquer pecado conhecido em sua vida. Isso faz de você um vaso limpo e, portanto, útil para ser usado por Deus. O Espírito mostra. Ó, você está falhando aí, camarada. Nós que fazemos de surdo para o Espírito. Não é verdade? Nós sabemos, irmãos. A gente sabe quando um dedo dói. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus, e leio a Bíblia, a palavra, ela vai me mostrar. Outro, gaste o seu tempo em louvor e adoração. Isto afina a sua alma. Eu vou à padaria pela manhã, em espírito, em verdade. Nós vamos cantar aqui, que já cantamos. Às vezes é um cântico lá de 1970. Interessante, vem na mente, né? Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. E quanto tempo não cantamos isso aqui? Talvez anos. Entendeu? Vem à mente. Não se preocupa não, vem à mente. Porque a mente está envolvida com isso. Gaste o seu tempo em louvor e adoração. Entregue o controle de sua vida a Ele. Isto deixa disponível para que o Senhor viva a sua vida através de você. Outra, deixe de fazer planos desnecessários e entregue o controle de sua vida ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, o que tu queres de mim? Neste dia, o que tu podes fazer através de mim? Eu já tive a oportunidade, irmão, de chegar numa loja comercial, o dono da loja está todo apavorado. Ele chegou assim para mim, ele sabe que eu sou um cristão. Ele falou, ele ora por mim, que hoje eu estou apavorado. Na porta da loja, meu irmão, no ombro dele, Senhor, abençoa. Eu vou falar o nome dele aqui. Abençoa essa pessoa, Senhor, tem misericórdia dele. Ele sabedoria. A luta é diária, irmão, com essas pessoas. E Deus pode nos usar nisso. Você gasta tempo alimentando-se da palavra de Deus, pois ela te ensinará como agradar ao Senhor. Você gasta tempo? Nós perdemos tempo, irmão, em não ler a Bíblia. Nós perdemos tempo. A carne não se agrada de maneira nenhuma. Irmãos, eu prefiro, não vou dizer, não é preferência não, mas para a carne, eu acho que você é capaz, para a carne, ela é capaz de bater marreta meio-dia. Mas para meditar na palavra, ela aguenta 10, 20 minutos. Dá sono, dá cansaço, não é assim? Mas é a luta da carne contra o Espírito. Você aguenta aquele momento ali, você começa a orar, é uma luta, pensamento, continua orando. Vai clamando ao Senhor, tão pouco você vai sendo liberado, vai sendo liberado, tão pouco você vê, né, o Espírito de Deus vai te movendo. Não precisa ir para a reunião para você chorar na presença de Deus, não. Na sua casa, no seu íntimo, derrame diante do Senhor. E se você não derramar também, você sabe que o Espírito Santo está ali. Eis que estarei convosco todos os dias. É a palavra, o Senhor não é mentiroso. Ele está conosco, porque nós somos dele. Ser fiel em todas as tarefas que fizermos durante o dia. Na verdade, andar no Espírito é composto principalmente de fidelidade e zelo em nosso trabalho diário. Não é só as coisas do Senhor
referente à igreja, mas onde eu trabalho. Eu estou fazendo o meu trabalho de vendas como representante como fosse para o Senhor. O Rogério, quando advoga, ele tem que fazer como para o Senhor. O político lá, se ele é um cristão, ele tem que estar lá fazendo como se fosse o Senhor fazendo por ele. Aí o Espírito vai agir através dele. Senão a carne vai agir. Vai ser um corrupto, como tantos quantos o são. Ao longo do dia devemos confessar, abandonar pecados, assim que se torna ciente deles. Assim que algo, o Espírito tocou no seu coração, isso é pecado. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu estava até mostrando para o irmão de Lô ali, eu anotei. Eu lendo e anoto. Perdão de Deus para o pecado. Miqueias 7, 8 a 10, confissão de pecados. Deus afasta de nós os seus pecados para tão longe quanto diz do Oriente e do Ocidente. Salmo 103, 12. Deus nos purifica completamente da mancha de nossos pecados. Isaías 1, 18. Deus lança os nossos pecados para trás dele. Isaías 38, 17. Deus não se lembra mais de nossos pecados. Jeremias 31, 34. Deus pisa sobre as nossas iniquidades. Miqueias 7, 19. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 19. Só isso aqui já é uma grande bênção da palavra do Senhor. Deus lança os nossos pecados lá na profundeza do mar. E está escrito em algum lugar, diz assim, coloca uma placa: é proibido pescar, porque você ainda volta lá para buscar seu pecado de novo. Já te perdoei, camarada. Louve ao Senhor assim que suas bênçãos lhe vêm à mente. Assim que você lembrou de algo, louve ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa era a arma dos israelitas. Um grupo de cantores à frente do exército. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor. Eles iam para a guerra, é assim. Render graças ao Senhor, porque a batalha é o Senhor que ganha por nós. Obedeça a cada impulso de fazer o bem e rejeite cada tentação ao mal. 2 Timóteo 2, 22 diz assim. Vamos ler em Gálatas 1, 5, 16. Se nós lemos lá no início, apenas o início do versículo, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra nos dá: andai no Espírito e jamais satisfareis. Irmãos, é a palavra de Deus que diz: se eu ando, eu não vou satisfazer a carne, porque no momento que eu estou satisfazendo, o Espírito vai me mostrar e eu vou voltar atrás. Andai, né? Agora, cuidado com essa liberdade do Espírito, né? Para não tornar libertinagem. 2 Timóteo 2,22, eu escrevi, diz assim: Paulo chamando a atenção do jovem Timóteo. Jovem na Bíblia já tinha 35 anos, mais ou menos isso, né? Jovem, foge ou trocinha das paixões da mocidade. Não quer dizer que só mocidade tem paixão, não. Velho de 60 anos também tenha cuidado. A carne é a mesma, só está mais velha, só está mais próximo de encontrar com o Criador. Bom, na relação à vida que você está vivendo, não é assim? Que o jovem pode ir mais. Amanhã posso estar sepultando um jovem, né? Eu estando aí daí. Mas essa é a verdade. Foge a trocínio das paixões da mocidade. Qual é a sua paixão? Tem tanta coisa. Eu vejo lá, passa na televisão lá no Multishow, está lá, Lollapalooza. Passei e vi assim rapidinho, né? Irmãos, que graça tem aquilo? Que graça tem aquilo, irmão? Para mim não tem graça nenhuma. Para mim não tem graça nenhuma. Só vê ali a evasão da carne. Tudo vazio. Aquela multidão de jovens, Senhor, tenha misericórdia. Andai é para o andar físico. Andai no Espírito. Andai é para o andar físico. É dar o controle para o Espírito.
Andar na carne não é simplesmente o corpo físico, mas inclui a mente. A mente. O que pensa a nossa mente? O que está pensando a nossa mente? Podemos estar sentados aqui pensando algo que não esteja nada a ver com aqui. Isso acontece também comigo, irmãos. Vocês estão numa reunião, vê um pensamento e está longe. A mente vai longe. A mente vai longe, irmãos. Ela é prodigiosa. Pela mente nós matamos, nós mentimos, fazemos de tudo. A vontade e as emoções que estão sujeitas ao pecado. Se essas coisas não estiverem sujeitas à nossa mente, à nossa vontade, às nossas emoções, se não estiverem sujeitas ao Espírito Santo de Deus, vai produzir pecado. A carne vai torná-la em efeito em nós e vai produzir pecado. O que diz respeito à maneira geral, à nossa humanidade não redimida, que deve estar submetida continuamente ao poder do Espírito. Quem não tem controle sobre a mente, vontade e suas emoções, ele está sujeito, né? Essa é a humanidade. Como é o segredo de andar no Espírito? O segredo de andar no Espírito é Romanos 6,4. A Bíblia não dá resposta. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Irmãos, ao ser batizado o cristão, quando o cristão ele é batizado, ele comparece a um funeral, sabia disso? Ele comparece, você comparece ao seu funeral. Funeral sabe de quê? Do eu. Todos quantos foram batizados, foram emergidos da água, estão dando testemunho de uma nova vida, que ele morreu. E o texto diz aqui, quando nós somos sepultados, todas as pessoas que creram em Jesus, confessaram Jesus, pelo batismo que tiveram, ali eles foram sepultados. Eles estão dizendo ali que morreram para a carne. O eu morreu. Por isso que o texto diz, pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Se eu morri com Cristo, agora a vida não tem mais esta vida. A vida que eu tinha na carne, agora não é mais na carne, agora é a vida no Espírito. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu ressuscitei com Jesus. A Bíblia é muito linda. Novidade de vida. O que é novidade de vida? Vida que nos dá poder para andar no Espírito. Se eu morri com Cristo, eu tenho uma nova vida. Uma nova vida. Essa nova vida que vai me dar poder para andar no Espírito. Amém? Amém. Lá em Gálatas 5:25 diz assim: que visto que, a palavra chama atenção, visto que nós temos a vida eterna, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é algo que acontece. Se eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim, não há razão de eu estar andando na carne, progressivamente. Eu posso ter momentos, todos nós aqui podemos ter momentos de estar na carne, mas logo atrás nós vamos dar um passo atrás, reconhecer, pedir perdão e caminhar. E nós vamos saber que na nossa vida diária vamos ter vitória cada dia. E a palavra diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito significa seguir ao longo do caminho que Ele estabelece. Andar no Espírito é saber, Espírito Santo, qual é o caminho que tu queres para a minha vida? Ele vai mostrar, este é o caminho. Do caminho, não o caminho que a nossa carne quer. Nós não temos vontade. O cristão não tem vontade própria. Nós temos a vontade do Espírito Santo que habita em nós.
Gálatas 6,14. Mas longe esteja em mim gloriar-me, Paulo dizendo, mas longe esteja em mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aqui está a resposta, irmãos. O que é crucificar? É renúncia. Morri para aquilo. Jesus na cruz, Ele morreu por todos nós, pagou alto preço por todos nós. Podemos ler. Mas nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. O versículo 14 nos chama a atenção. Essa nova criatura vem depois. Paulo diz, naquela cruz o mundo morreu para Paulo, e Paulo para o mundo. Eu morri. Não, esta é a verdade minha, de todos os cristãos, todos aqueles que confessam Jesus no mundo. Eu morri para o mundo. Lollapalooza não faz efeito nenhum para mim. O rock que eu gostava muito antes de ter mais uma experiência melhor com Jesus, maior com Ele, não faz efeito mais para mim. Ler coisas que não me interessam, só os noticiários já chegam importante. Eu agradeço ao Senhor que chega coisas. Talvez o dia, que eu parti em casa com um monte de papel guardado lá, vou guardando, tem pastas e tudo. A gente vai lendo as coisas, como Deus tem nos abençoado. E Paulo fala no versículo 14 que nós vamos ler de novo, mas longe de mim gloriar-me senão na cruz. Irmãos, tem muita gente gloriando na carne. Paulo falou, eu gloria na cruz, ali eu morri, eu não sou mais aquele Saulo, agora eu sou Paulo, servo do Senhor Jesus. Quando uma pessoa é salva, o mundo diz a Deus, ele diz adeus para o mundo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, se tem alguém aqui nesta noite, pense nisso. Quando você entregar a sua vida, ou nesta noite entregar a vida para Jesus, o mundo vai lá, adeus, o mundo está dando adeus para você. E você, de contrapartida, adeus mundo. Adeus mundo. Mas como é que eu vivo no mundo? Como é que eu vou aguentar? É o Espírito que o Senhor nos deu, vai nos dar capacidade de viver neste mundo, mas como se fosse fora dele. Eu tenho que comprar, pagar, ter família, ter tudo, mas isso o Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá graça a cada dia. E no versículo 16 diz assim: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, que é andar no Espírito. Andar no Espírito, a regra é esta: ou você anda no Espírito e tem vida, ou vai andar na carne vai colher o salário que a carne traz. O que ele diz no versículo? A todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Paulo terminando aqui a carta aos Gálatas, naquela região das igrejas. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ele se colocava, povo de Deus, Israel, naquela época, e a igreja de Deus, que somos nós. Então, irmãos, nós temos que andar em conformidade com a palavra de Deus. Porque em conformidade com a palavra de Deus, vai gerar o versículo 15, que o Juninho me lembrou, e que nós estamos aqui, que eu ia lê-lo depois. Pois nem a circuncisão é coisa nenhuma da carne, nada da carne, nem circuncisão, nem circuncisão, mas ser uma nova criatura. Paulo chamou a atenção, isso tudo é carne, vocês estão aí, que são os Gálatas, é uma nova criatura, é vida de Deus, dada pelo seu Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então você, nesta noite, pense, medite. Quando lemos a Bíblia, nós temos que fazer uma introspecção. É isso? Olhar para dentro de nós mesmos. Eu tenho andado no Espírito, a palavra nos exorta, andai. É um imperativo. Eu aprendi no português, quando ainda ensinava português, Não sei se hoje ensina, claro que ensina. Andai no Espírito, andai. É uma ordenança. Deus nos chama para isso, andai.
Se Ele chama, andai no Espírito, porque Ele dá capacidade para isso. Nós cremos que quando o Senhor chama alguém, Ele capacita, não é assim? Então, se Deus chamou alguém das trevas para a luz, Ele vai dar capacidade a essa pessoa a vencer as trevas. E mesmo que ele, no seu caminhar, no dia a dia, ele venha a escorregar, ele não vai ficar prostrado, porque o Espírito que habita nele vai dar poder, ele vai levantar. O Senhor é misericordioso para conosco. Amém? Então diz aqui, mas ser uma nova criatura. É isso que temos que experimentar. O mundo quer ver de nós nova criatura, não esse evangelho que nós vemos hoje diluído, que não fala de cruz, de renúncia, mas fala só em coisas boas. Claro que o evangelho traz as coisas boas, mas também traz lutas, dificuldades. Nós sabemos disso. E Jesus mesmo diz na sua palavra: eis que tereis boa vida, tereis lutas e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor quer de mim, quer da igreja, quer do povo de Deus que esteja aqui em Vitória, no Brasil e no mundo, na igreja do Senhor, que nós andemos em novidade de vida. E essa novidade de vida, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Jesus.